Olá, alunos, bom dia, tudo bem? Como vocês estão? Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar novamente mais uma unidade do PET, semana 2. Temos algumas propostas de exercícios e eu quero explicar um pouquinho um conteúdo rápido que você vai precisar dele para o primeiro exercício, tá? Na semana passada nós vimos várias coisas interessantes sobre como é estudar história, como que é para que estudar história, a importância desse estudo. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho das outras ciências que são necessárias para que a gente possa escrever a história, tá? Por exemplo, vamos pegar um exemplo bem simples. Eu, em sala de aula, peço uma atividade para vocês. Vocês vão escrever a história da sua cidade. Divido a sala em vários grupos e cada grupo vai ficar responsável por uma temática. Por exemplo, um grupo vai falar sobre a economia da cidade, outro grupo sobre a saúde, outro grupo sobre os bairros, outro grupo sobre a vegetação. E dessa forma, ao final do trabalho, cada grupo vai contribuir com uma área específica para que a gente possa entender melhor como que foi a história dessa cidade. E para o ensino da história, para a construção do conhecimento histórico, é da mesma forma. É muito semelhante a uma ligação da nossa disciplina com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento, para que a gente possa, então, construir o saber histórico. Cada disciplina contribui de uma forma para que a história seja construída. Então, quando a gente vai escrever a história, por exemplo, a história de Araguari, vamos pensar dessa forma. Os geógrafos vão nos mostrar, por exemplo, vários relatórios relacionados ao solo, a importância dos componentes geográficos da região, topográficos. Araguari está em cima de uma serra, está quase 1.000 metros acima do nível do mar. Então a gente tem várias informações que a geografia vai nos fornecer para a gente entender como que funciona a história do município. Por que a história de Araguari aconteceu dessa forma? Por que Araguari resolveu plantar tomate? Qual a relação que isso tem com a cidade? Por que Araguari resolveu plantar café? Então tudo isso a geografia vai nos fornecer. Se a gente voltar lá atrás, há muitos anos, a arqueologia ela vai nos mostrar vários estudos para a gente entender os primeiros povos que aqui se estabeleceram, Tanto os povos pré-históricos quanto os povos mais contemporâneos, Aqui na fundação do município, lá em 1900 e pouquinho, a gente vai ter várias informações a respeito disso. Nós vamos ter também a economia, Por que a economia da cidade se baseou na agricultura, Nós vamos ter um pouquinho de história social, um pouquinho de sociologia, e todas essas ciências vão contribuir para que o historiador possa, então, escrever a história de um lugar, escrever a história que ele pretende contar, tá? Existe, eu estou aqui com o material na minha mão, existe, assim, uma interdependência, ou seja, nós temos a dependência de outras ciências para que nós possamos escrever a nossa história, tá? Essa interdependência ela existe entre o trabalho do historiador e o trabalho de outros pesquisadores, tá? A história, como todas as outras áreas do conhecimento, não está isolada. Ela faz parte de todo um conjunto cujo objetivo é estudar o ser humano e as suas ações ao longo do tempo, tá? Então a história ela vai estar relacionada com diversas outras disciplinas que vão ser fundamentais para que a gente possa contar a história dessas ações humanas ao longo do tempo, tá? O diálogo, ou seja, a conversa da história com essas outras disciplinas, igual está aqui no meu texto, foi também uma inovação importante feita por historiadores lá atrás na Escola dos Análises, tá? Lá uma escola que aconteceu na França, que começou a moldar como que a história seria escrita. Então ali eles enxergaram essa necessidade. Nós precisamos ter relação com as outras ciências. As outras ciências têm muita informação que elas possam contribuir conosco para que a gente possa, então, escrever a nossa história. Beleza? No nosso PET, nós vimos isso semana passada. Se você assistir, tem dúvida ainda, volta lá atrás, pega lá a aula da Rede Minas. Lá eles vão explicar detalhadamente, a professora ela mostra para que serve cada área do conhecimento no estudo da história. Como que a economia contribui, como que a arqueologia contribui, como que a sociologia, a geografia contribuem para a construção do conhecimento histórico, tá? Lá na Rede Minas tem essa explicação, então não vou fazer ela aqui. A nossa atividade da semana pede justamente isso. Ou seja, atividade 1 você vai pesquisar aí no dicionário
e escrever no seu caderno, óbvio. Quer ver? Tá aqui, ó. Procurem dicionários e escrevem nos espaços indicados do PET o significado ou o que estudam as ciências abaixo. Cada uma das ciências está só a fotozinha, mas lá em cima no texto tem falando qual que é qual. Antropologia, sociologia, arqueologia e economia. São essas 4 ciências que você precisa explicar para mim o que elas estudam ou o que é cada uma delas. Na segunda página aí de exercícios, nós temos uma outra atividade bem simples, é leia a afirmativa abaixo e marque a opção correta. Somente uma está certa, tá? Então você vai ler essas opções e vai marcar um X na opção correta, beleza? Mandem para mim as atividades que nós vamos corrigir ela ainda essa semana, tá bom? A gente vai se reunir essa semana para corrigir as atividades. Ok, alunos? Um grande abraço para vocês e até mais.